A Farmina Vet Life Natural Canine Ultra Hipo é um alimento seco recomendado para auxiliar na recuperação de cães com alergias ou intolerâncias alimentares. A intolerância alimentar é causada pela falta de uma enzima responsável pelo processo de digestão de um determinado nutriente, fazendo com que o animal tenha diarreia. Já nos quadros de alergias, temos o comprometimento do sistema imune como um todo, e o animal pode ter reações dermatológicas como coceiras, dermatites e até otites, ou reações gastrointestinais como diarreia, flatulência e vômito. Pensando na qualidade de vida do animal e do seu tutor, a Farmina é a primeira a trazer ao mercado brasileiro uma dieta diferenciada para cães composta por fonte única de proteína animal hidrolisada de peixe com baixo poder alergênico, fonte única de gordura de óleo de peixe com alto valor biológico, altas quantidades de ômega 3, EPA e DHA com ação anti-inflamatória, antioxidantes como vitamina E, C, luteína e beta-caroteno, e o zinco, que estimula a regeneração celular e tem efeito protetor para a pele e ação imunoestimulante. Com alta palatabilidade, a fórmula de Farmina Vet Life Ultra Hipo utiliza uma fonte de proteína hidrolisada e purificada para que o corpo do animal aceite o alimento sem reações adversas, evitando o processo alérgico a nível celular. Por sua composição restrita, a Farmina Vet Life Ultra Hipo é uma ferramenta eficaz de diagnóstico em quadros clínicos de alergia alimentar, podendo ser utilizada como dieta de exclusão. Seu alto poder anti-inflamatório auxilia também no tratamento de outras afecções como atopia, diarreias crônicas e quadros alérgicos de uma maneira geral. A linha Vet Life Natural não contém adição de ingredientes transgênicos, sem conservantes artificiais nem cereais e cientificamente testada por pesquisadores de nutrição animal. A versão Mini Breeds possui croquetes menores, tamanho ideal para cães de raças pequenas. Farmina Vet Life Natural Ultra Hipo. O melhor suporte para o bem-estar de cães com alergias ou intolerâncias alimentares. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ana Cláudia Balda, sou docente de clínica médica e coordenadora do curso de medicina veterinária da FMU, sou professora em tempo parcial também da USP e estou com um projeto novo aí que é a Derm for Pets, é uma clínica dermatológica, então é a área que eu atuo aí dentro da clínica médica. Vou agradecer ao VetSmart e a Farmina por proporcionar esse momento, não só por falar de dermatite atópica, que é um assunto que eu gosto bastante, mas também por estar junto com a minha grande amiga, que é a professora Rita Carmona. A gente se conhece há muito tempo e a Rita, assim, eu acho que é uma das pessoas que mais sabe de dermatite atópica e que mais traz novidade para a gente discutir, pensar. E a gente sempre fala como a gente está distante, né, da dermatologia humana e quanto a gente quer saber mais sobre isso. Ritinha? Ai, Ana, é um grande prazer estar hoje com você aqui, minha amiga querida, uma das profissionais que eu mais admiro na dermatologia veterinária. Aprendo muito com você, Ana. Então, de antemão, queria agradecer muito o convite do VetSmart e da Farmina, principalmente por me reunir com a minha grande amiga para discutir um assunto que a gente já discute muito, né, Ana? Que é a dermatite atópica, que é o paciente atópico, né? Essa abordagem do paciente atópico. Vamos lá, Ana? Vamos começar com a nossa grande jornada? Então, pessoal, a definição, né, da dermatite atópica, ela é uma doença pruriginosa e esse prurido é sempre importante para o clínico lembrar que ele é muito intenso. Então, esse geralmente é o primeiro relato do tutor, ele fica aí em torno de 8, 9, 10, às vezes, da maioria das vezes, né, o que eles relatam para a gente. É uma doença crônica, principalmente para quem atua com dermato, geralmente é um paciente que já vem com histórico de muito tempo de prurido, ocorrência extremamente comum, né, Rita? É o nosso arroz com feijão da dermatologia, e todo dia vem um paciente com dermatite atópica. E assim, uma coisa que a gente vai falar muito com vocês, é um tratamento bastante individual, então cada paciente ele tem uma resposta diferente
ele precisa de um protocolo diferente, não tem uma receita única para todos eles, né? Cada um vai ter a sua individualidade mesmo em termos de evolução da doença, de resposta à terapia, e depende muito também de onde ele está localizado geograficamente, né? E Rita, fala um pouquinho da fisiopatogenia pra gente, tão simples, né? Tão tranquila. Ana, fiquei com a parte mais chata, né? Vamos dizer assim. Gente, primeira coisa que a gente tem que pensar na patogenia é que a patogenia é uma coisa viva, né? Ela tá mudando dia a dia. É muito engraçado isso, né? A gente brinca que a gente fala que a nossa idade reflete o número de interleucinas que a gente conhece, né, Ana? Porque na nossa época a gente não falava nem de interleucinas, né? E hoje, cada hora que eu vou ler sobre dermatite atópica, a gente descobre que tem mais uma interleucina envolvida. Isso a dermatite atópica é uma chuva de interleucinas, né? Ou uma tempestade de interleucinas. E a etiopatogenia, ela inclui aí várias coisas, né? A gente sabe que é uma doença genética. É uma doença que tem um leito genético, a gente diz assim, mas ela não é essencialmente genética, né? Você pode ter esses genes e ela é multigenética. Eu acho que tem ainda muita coisa pela frente aí para a gente estudar, até porque a gente tem raças diferentes, né, Ana, com dermatite atópica diferente para cada raça, mas realmente a gente sabe que tem alguns genes envolvidos, gente, mas esses genes, eles podem ficar adormecidos o resto da vida. Não é porque você tem um leito genético que necessariamente você vai desenvolver essa doença. Essa é uma doença que tem uma nítida interação com o modo de vida desse paciente. E eu acho que esse é um dos motivos para que a dermatite atópica tenha aumentado muito em sua ocorrência. Hoje, o tipo de vida que a gente leva e, consequentemente, os nossos pacientes, pode favorecer o despertar desses genes. E esses genes, né, que vão sofrer uma alteração, uma interação muito importante com o meio ambiente, isso é o que a gente chama de epigenética, ele faz algumas coisas, né? Então, esses genes, essa carga genética, ela vai influenciar no sistema imune. A dermatite atópica é uma doença de desregulação imunológica. A gente vê por aqui, olha, a quantidade de interleucinas já envolvidas, né, ou já descritas, melhor dizendo, e a gente vê que hoje existem mais tipos de respostas do que a gente conhecia no passado. Então, antigamente a gente achava que a dermatite atópica era uma doença de resposta TH2. Aí depois a gente descobriu que numa fase crônica ela é TH1. Hoje se fala em outras respostas, resposta TH17, resposta TH22. A gente sabe que o epitélio, né, a barreira cutânea, ela está extremamente envolvida, não só por uma alteração, que também pode ser primária, mas também tem influência desse sistema imune, mas o próprio epitélio libera interleucinas que predispõem ou que levam essas alterações, essa desregulação imunológica contra alérgenos ambientais. Então tá tudo envolvido, né? Então não são só alérgenos ambientais, mas também a gente tem que lembrar dos agentes infecciosos e dos alérgenos alimentares também envolvidos aí nessa etiopatogenia. Quer dizer, ela é extremamente complexa. E a Ana já comentou um pouco lá no início, na nossa introdução, que o tratamento tem que ser individualizado. Por que o tratamento tem que ser individualizado? Gente, porque cada um tem a sua dermatite atópica, né? Todas essas alterações que a gente está vendo aqui, elas são individualizadas. Tanto que a gente vê o fenótipo dos pacientes com dermatite atópica são diferentes, não é, Ana? A gente atende pacientes assim com fenótipos diversos e com resposta terapêutica também diferente, não é, Ana? Então, totalmente. Com alérgenos envolvidos diferentes. Então, isso que é muito legal na dermatite atópica. Não sei se você concorda comigo, Ana. É um desafio, né, enorme, né? Às vezes a gente tem muita dificuldade, mas também é muito bacana, né? Exatamente. E como que é esse paciente atópico, Ana? Como que é o cara, a fotografia, vamos dizer assim, do paciente que você vê no dia a dia da sua rotina? Esse paciente, geralmente, ele é jovem, né, Rita? Mas eu acho que tem esse ponto que você comentou, de às vezes a gente ter um fator que inicia a resposta, né? Então, nem sempre é assim, tá, gente? A gente fala no que a gente vê na maioria das vezes, na maioria dos casos. Então, é um paciente jovem,
E a gente vê isso, eu acho que a Rita também na casuística dela, cada vez mais jovem, né? Às vezes a gente tem pacientes de 10 meses. Coisa que a gente não via no passado, né, Ana? Antes, muito interessante, né, essa mudança. Então, assim, eles começam com a manifestação clínica, que não esqueçam, é sempre uma doença muito pruriginosa, entre 1 a 3 anos, segundo a literatura. É um paciente de raça definida e a gente sabe quais são as raças, vocês vão ver pelos nossos casos que é o Bulldog francês, o Lhasa, o Shih Tzu, né? A gente tem aí os clássicos. E lembrem sempre do prurido intenso, e eu coloquei aqui esse guideline, né, que é da mesma equipe ali do primeiro trabalho, e eles comentam justamente isso, né, que é uma doença multifatorial e com diversos tratamentos diferentes aí para cada um dos pacientes, né. E tem, assim, eu sei que você gosta muito, né, dessa história de bem-estar animal, você também entende muito disso, e você acha que é uma doença que impacta o bem-estar, não só do animal, mas da família toda? Eu não entendo tanto, né, Rita, mas eu gosto, eu tento estudar um pouquinho, né, e a gente tem muitos trabalhos publicados em relação a isso, e eu acho muito interessante, eu acho que você deve ver isso também, que às vezes é um impacto, como é uma doença crônica de um cardiopata, de um diabético, às vezes de uma doença ortopédica, né, então para a gente pensar um pouquinho também na questão de qualidade de vida desses pacientes. Então esse trabalho que a gente está vendo aqui, ele mostra que é a 5ª doença que mais impacta nos parâmetros de bem-estar do cão, ou seja, ela tem que ser tratada, né? A gente tem que olhar isso de uma forma mais sistêmica e entender um pouquinho esse paciente para melhorar esse bem-estar, né? E ela não afeta não só o bem-estar do paciente, mas da família toda, né? Da família toda. E tem até um trabalho recente, né, que fala sobre isso, da ficção do cuidador, né, desse cão, que é uma coisa que a gente também ouve bastante, né, Rita? Esse trabalho também, numa revista importante aí de comportamento, acho que ele é de 2019, eles comparam, né, os cães atópicos e um N grande aí de 343 pacientes com dermatite atópica, 343 cães, e 552 controles, né, pacientes que não têm nenhum tipo de doença. E aí o que eles avaliam é que esse estresse ele é consequência do prurido, ou seja, o cão com dermatite atópica tem uma alteração comportamental, por isso que se confunde muito a questão de ansiedade de separação, às vezes tem os 2 fatores associados aí, né, e é uma coisa que a gente precisa ter um olhar também, pensar um pouquinho e pesquisar mais sobre isso também, né. Sim, na medicina eles levam mais isso em consideração, né? Eu acho que a gente... Tem até grupos, né, de terapia, Rita? Tem, né? Tem um grupo encabeçado pelo professor Roberto Takaoka, lá da Faculdade de Medicina da USP, que faz um trabalho super bonito, inclusive de educação, né, com esses pacientes. Eu acho que a gente precisa começar a olhar mais por esse ângulo, né, Ana? Você que gosta tanto disso, precisa chamar mais atenção pra gente. É verdade. E Ana, como que você faz o diagnóstico de dermatite atópica? Vamos ver se é do mesmo jeito que eu faço também? Eu acho que a gente aprendeu junto, hein? A gente aprendeu, deve ser, né? Deve ser parecido, né? Então chega, né, esse tutor com a queixa de prurido, tá, pessoal? Eu acho que o primeiro passo é a gente descartar algumas coisas. Então, uma coisa que, assim, é básica, né, Rita? Eu acho que é o raspado. Às vezes a gente esquece um pouquinho das parasitárias, que óbvio que hoje a gente vê muito menos, até pela questão do uso mais frequente aí dos antipulgas, né, das isoxazolinas, que são são amplamente utilizadas aí pelos tutores, mas o exame parasitológico de raspado cutâneo, ele é super importante, seja para excluir aí uma escabiose ou mesmo uma sarna demodésica, porque às vezes a gente vê um paciente com infecção secundária grave e que vem com prurido, né? Então isso pode se confundir aí, principalmente nessas raças que a gente comentou, com uma dermatite atópica.
Outro ponto importante, eu não sei se a Rita concorda, é também a gente começar pelas dermatopatias secundárias, que são aqueles agentes de microbiota, então leveduras, bactérias, a gente está falando principalmente de Malacés e cocos, né? E aí tratar isso para a gente ver o que sobra de prurido, né? Eu acho que esse é um ponto importante. Então o exame citológico a gente faz em todo o retorno praticamente, eu acredito que a Rita também, né? E a gente vai falar um pouquinho de dieta, então lembrar também com esse paciente que está em dieta de eliminação, dieta hipoalergênica, a gente lembrar que isso acontece. Às vezes aquela queixa de prurido, a piora no meio desse processo tem a ver com uma infecção bacteriana ou uma infecção por levedura, né, Rita? Acho que isso você deve concordar. Sim. Então, pessoal, quando a gente exclui aí essas dermatopatias secundárias, basicamente malacésia e cocos, né, as infecções, as piodermites, as malacesioses, a gente vai então partir para o diagnóstico diferencial das dermatopatias alérgicas em si. E aí o uso de preventivo contra ectoparasitas na frequência correta, da forma correta, e a gente tem aí, né, Rita, no mercado inúmeros produtos de extrema qualidade. Quanto a isso, hoje a gente tem uma vantagem enorme se a gente comparar aí ao tempo que a gente começou, né, que faz bastante tempo, né, Rita? Hoje a gente tem muitas opções no mercado e é importante checar isso, né? Se ele administra da forma correta, às vezes a gente mesmo administrar via oral ou aplicar a medicação, dependendo do que vocês escolherem, e a gente leva um tempo médio aí de 3 meses para excluir essa dermatopatia. O segundo passo, e aí vem um passo extremamente árduo, né? Às vezes complicado para a gente convencer o tutor, é a parte da dieta, que vai fechar o diagnóstico de dermatite trofalérgica, que a gente também vai falar se ela existe ou não, né? Mas é a hipersensibilidade alimentar. E aí a gente parte para uma dieta de eliminação ou uma dieta hipoalergênica. A dieta de eliminação, pessoal, é aquela feita com alimento, com alimentação caseira. E aí a gente troca a fonte proteica, tá? Isso é uma coisa que pode ser feita, a gente vai ver que tem vantagens e desvantagens. Ou a gente escolhe uma dieta hipoalergênica. E aí, se a gente for fazer uma dieta comercial, é essencial que ela seja hidrolisada. O peso molecular tem tudo a ver com o sucesso aí do nosso diagnóstico nessa fase, tá? Então, essa dieta ela vai ser mantida por 8 semanas, esse é um ponto também complicado, e lembrem que se esse paciente ele tiver recidiva do prurido, é importante voltar lá no citológico, rever se ele não tem aí um episódio de piodermite, de malacesiose, tratar isso, tá? E lembrar que esse paciente não pode comer nada além da prescrição que a gente vai fazer. Depois dessas 8 semanas, a gente pode ter 2 resultados aí. Esse paciente, na verdade 3, né, Rita? Acho que dá para conversar um pouquinho mais também. Então, ele pode melhorar totalmente, que eu te digo que é a minoria dos pacientes, que melhora 100%, né? O que eu vejo mais é uma melhora importante, mas parcial. E aquele paciente que não responde nada, e aí você vai excluir o alimento como fator desencadeante aí da dermatite atópica. Bom, e aí a gente diz para esse tutor que ele tem um cão com dermatite atópica, que essa doença não tem cura, enfim, né? É tudo isso que a gente já sabe. E o ponto importante aqui, que eu acho que a Rita pode falar bem melhor do que eu, porque ela domina muito esse assunto, os testes intradérmicos e sorológicos, quando a gente for submeter esse paciente para inalante, é só nesse momento que a gente vai indicar, tá, pessoal? E não lá no diagnóstico inicial da dermatite alérgica, né? Só quando a gente tiver certeza que ele tem dermatite atópica, aí é um ponto, né, Rita, para testes intradérmicos e sorológicos. Exatamente, porque tem uma coisa ficar muito clara aqui, tanto os testes in vivo, que seria o intradérmico, ou agora o prick test, muita gente faz prick test ou sorológico, ele mensura sensibilização. Então, não esses testes eles não servem, eles não se prestam para diagnóstico, eles se prestam para verificar sensibilização, quer dizer, para ajudar no manejo ou então para fazer imunoterapia, que é um braço da terapia para dermatite atópica. Então, isso tem que ficar muito claro. Os testes eles não significam diagnóstico, né, Ana?
E assim, tem alguns estudos, eu acho legal, tem algumas publicações que são encabeçadas por grandes nomes da dermatologia veterinária, que são as avaliações críticas de trabalhos, e tem esse trabalho publicado alguns anos atrás, em que eles fizeram um levantamento de quais seriam os principais alérgenos envolvidos na alergia alimentar. E o que foi visto? Carne bovina está em primeiro lugar, né? E tanto em cães quanto em gatos, seguido de derivados do leite. Depois a gente tem frango, trigo, cordeiro. E uma coisa legal também da gente pensar, gente, a gente sempre acha que a alergia alimentar é desencadeada por uma fonte proteica. Tá certo, mas na essa maioria, fonte proteica, né? Na maioria, mas essa fonte proteica, quer dizer, essa molécula proteica, vamos dizer assim, essa proteína, ela pode estar contida em vegetais. Tá? Então, a maioria das vezes vai ser uma proteína de origem animal, mas a gente tem, por exemplo, trigo, soja, milho, ovo, porco, quer dizer, mas essas 3 proteínas aqui, carne bovina, derivados do leite e o frango, elas estão no topo do desencadeamento, do potencial desencadeamento de alergia alimentar. Por quê? Porque provavelmente elas têm algumas características moleculares e também pelo fato delas serem as principais fontes de alimento dos nossos pacientes, né? O que é mais habitual. Obviamente mais comum que nas rações também. Exatamente, né? E óbvio que isso é territorial, mas está totalmente envolvido na maior disponibilidade dessas fontes para os nossos pacientes. E é isso que você vê, né, Ana, com maior frequência também? Mais comum, né? Se bem que tem aquela questão da gente não ter tanta reexposição também, né? Mas enfim, a gente já fala desse tópico. Exatamente. E ainda, né, tem um outro tema que é muito polêmico e que, sinceramente, esse tema me encanta bastante, que é a reatividade cruzada. Né? Se fala muito em reatividade cruzada, será que tem alguns trabalhos, inclusive, que já demonstraram isso in vitro, né? Mas assim, reatividade cruzada de carne bovina com carne de cordeiro, com leite, enfim, tem algumas dúvidas se a gente tem reatividade cruzada de carne de ave com peixe, inclusive, é uma bagunça, né, Ana? E eu sempre falo isso para todo mundo, não dá muito para a gente dizer, pelo menos nos nossos pacientes, se eles têm reatividade cruzada com uma fonte de proteína e outra, se a gente não fizer estudo molecular, né? Então, o que está faltando muito, porque se a gente for pensar, quando você é alérgico a um alimento, você não é alérgico ao alimento inteiro, você é alérgico a uma molécula, seriam os epítopos que estão dentro desse alimento. E muitas vezes você tem alguns alimentos que comungam dessas mesmas moléculas, e aí se ele for sensível a justamente essas moléculas, pode sim você ter reação cruzada, mas a gente está ainda não engatinhando, sabe, né? Nesse estudo molecular, né, Ana? Então é muito difícil a gente dizer sobre reação cruzada nesses nossos pacientes. Então toma cuidado também quando se fala muito, tal proteína pode fazer reação cruzada. A gente não tem ainda muitas informações acerca disso. Falta muita evidência científica mesmo, né? Exatamente. Fala um pouco da dieta, Ana, como que tem que ser, já que a gente está falando de diagnóstico diferencial aí de dermatopatia alérgica. Eu não sei o que você acha sobre isso, né, Rita, mas eu acho que até, assim, falando em evidência científica, a gente já tem isso muito bem comprovado. Você é da mesma escola que eu, e você sabe o que eu tô falando, a gente discutiu muito a questão da dieta caseira, né, pela situação de conservante, palatabilizante, mas assim, eu vejo 2 problemas. Um que na rotina, sim, se eu falar para os tutores cozinharem, por exemplo, não vai rolar, né? E o outro é que, assim, eu acho que é muito mais prático a gente usar as proteínas hidrolisadas. Então, eu confio muito na questão do alimento industrializado, mas logicamente, assim, o que é importante para o clínico entender é que precisa de um alimento hidrolisado, né? Isso eu acho que é fato, né? A gente concorda muito, e que além das reações cutâneas, a gente tem outras coisas aí também envolvidas, né? Acho que esse ponto é importante.
Então, depois, quem tiver interesse, a gente pode até compartilhar, né, esses trabalhos, mas tem muita coisa publicada falando da questão da hidrólise, né? Isso é consenso, acho que mundial aí. Bom, o que eu mais vejo, eu trouxe aqui alguns casos até para a Rita dar uns palpites aí para mim também, né? Então, a gente tem muito Lhasa, Shih Tzu, enfim, que chegam com esse fenótipo que a Rita estava comentando, né? Então, essa paciente, por exemplo, a gente observa que tem lesões aí em flexura antecubital, em região ventral, né, com alopecia, eritema, também em pavilhões auriculares. Essa em específico, ela iniciou esse quadro com otites de repetição. São aquelas otites mais inflamatórias, mas que obviamente evoluem, né, para otite levedúrica, bacteriana. A gente vê, então, complicações aí dessa otopatia, e acho que esse é um ponto importante para o clínico também, quando a gente atende esses processos de otite recidivante, investigar a dermatite atópica, porque na maioria das vezes é um processo que está ligado a essa doença, né? E aqui a gente observa uma cadela com o fenótipo de dermatite atópica, mas vejam que na próxima foto a gente já vê uma resposta parcial à dieta, tá? Então isso é bastante importante e a gente vai discutir mais. Será que esses pacientes não têm um fator aí desencadeado pelo alimento também, né? Então, por exemplo, nesses casos que eu vou mostrar, eu não consegui mantê-los só com a dieta, eu tive que associar outras coisas. Mas é um paciente que, se eu tiro a dieta, ele piora, né? Então, acho que vem em toda aquela discussão da gente se são doenças, se são a mesma doença, na verdade, né? O próximo, a mesma coisa, tá, gente? Então, a gente observa muito, não sei a casuística da Rita, mas essa lambedura podal, interdigital, né? Aquele cãozinho que vira a pata e fica lambendo. A gente tem até a discromia aqui como característica. Na próxima foto também dá para ver a mesma coisa, né? Eu acho que é um paciente que tem muito prurido, né, Rita? Óbvio que aqui também a gente tem que fazer citológico, descartar, né, outras coisas envolvidas, mas é muito frequente, com essa apresentação também da próxima foto, a gente observar o tutor falando em dermatite psicogênica. Não sei se você vê essa... Muito. É porque tem alguma coisa. Então, eu acho que são doenças que estão muito ligadas, né? Lembrar disso, que o estresse, o comportamento, na verdade, ou ele acentua, ou a gente tem um paciente com ansiedade de separação e que pode ser um fator até que desencadeia a dermatite atópica, ou aquilo, né, do estresse, do prurido, e isso tem bastante trabalho em ser humano, né, Rita, assim, principalmente em criança, até com déficit de aprendizagem, que na verdade é o inverso, né, aquele prurido crônico, ele faz com que o paciente se torne um paciente estressado e com alterações comportamentais, porque ele se coça, né, então outra coisa que demonstra aí pra gente que a gente precisa tratar isso, sem dúvida alguma a gente precisa melhorar esse quadro, tá? E o outro, esse é o mesmo paciente, então a gente vê, né, essa lambedura aí interdigital, podal, enfim, e esses quadros, né, Rita, assim, não sei se você vê isso também, eu vejo muito em bulldog inglês, bulldog francês, aqueles quadros que às vezes lembram até alguma coisa... São pápulas com eritema, né, que é um quadro bem característico dessas raças também e com muito papel aí relacionado ao alimento. Não sei se você vê isso também. Sim, vejo. E algumas raças mais que outras, às né? vezes, né? Exatamente. Parece uma reação urticariforme, né? Uma coisa assim, né? Bem comum, principalmente no bulldog, né? E assim, geralmente tem um papel aí, pelo menos parcial, do alimento desencadeando esse processo, né? Então, esses dois quadros, essas duas últimas fotos aí, são relacionadas a isso, tá? São bulldogs, né? Sim, olha que é bem, a gente vê muito isso, né? Bastante, exatamente. É uma apresentação clínica aí comum. Ô Rita, e você vê outras manifestações além da pele, assim?
Vejo, Ana, não com uma frequência tão grande. Eu não sei se a gente não presta tanto atenção, né? Mas eu vejo mais frequentemente a manifestação gastrointestinal. Não sei se você também. Eu acho que mais ou menos 20 a 30% dos pacientes, eles cursam também com diarreia, vômito. Muitas vezes em literatura eles falam que não necessariamente esse paciente tem vômito ou tem diarreia. Às vezes só uma alteração na frequência de defecação, ou até tenesmo, ou até o formato das fezes, o que às vezes fica até um pouco mais difícil para a gente perceber, né? Eu vejo mais essas manifestações. Mas se você olhar na literatura, eles falam de umas coisas até, uma coisa meio até esquisita, tipo onicodistrofia lupoide. Eu não sei se você já chegou a ver onicodistrofia, né, que é a alteração da unha por conta de alimento. Eu nunca vi. Não, eu nunca também pesquisei isso, mas a gente tem lido, né, sobre isso. E só para pegar seu gancho, a gente tem um trabalho que é da Natália Artacho, que é gastro, né, e ela gostava muito de dermato, então ela fez a correlação inversa. Ela pegou os pacientes com interpatia e avaliou quantos tinham queixa de lambedura interdigital e podal. E isso é extremamente comum, né, tanto que entra num dos scores deles para doença inflamatória. Então, acho que isso é um ponto importante também. Importante. Né? E você sabe que hoje eles estão falando também muito, inclusive para gatos, né, de outras manifestações tipo anafilaxia, conjuntivite, asma, rinite, que é mais visto em pacientes humanos. Eu não sei se a gente não prestava tanto atenção nessas manifestações na alergia alimentar, mas hoje a gente está começando a ter um olhar um pouco diferente, né? E eu acho que a gente vai começar a perceber mais essas outras manifestações, né? Então, fiquemos atentos às outras manifestações, não só cutâneas, né? Isso pode ser indício, e muitas vezes isso acende o sinal para a gente dar mais importância para investigar alergia alimentar, né? E para fazer dieta de eliminação, que é super trabalhoso, né, Ana? Ninguém gosta de fazer dieta de eliminação, mas é muito importante a gente fazer. É verdade. E como que é essa dieta ideal? O que você vê, Ana, como uma dieta ideal para dieta de eliminação? Para diagnóstico, eu acho que é ponto, assim, importantíssimo ser hidrolisada, né, Rita? Eu acho que sempre a gente vê muito, assim, os clínicos só trocando a fonte proteica, né? E lembrar que, assim, dieta comercial tem que ser hidrolisada. Acho que isso é um ponto, né, que não pode passar. E de peso molecular baixo, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E eu acho, pelo menos, e aí você pode dar o seu depoimento, sua impressão, né, que para manutenção de alguns atópicos também a gente precisa pensar nutricionalmente, né, em EPA, DHA, e o ponto que eu vejo de atenção para as dietas comerciais, já que elas são muito palatáveis, né, é o controle também de colesterol, triglicéridos. Acho que principalmente em algumas raças o clínico precisa, mas eu, na minha opinião, sem dúvida, é sempre melhor que a gente mantenha uma dieta comercial, né, pelo equilíbrio nutricional, pela segurança, até pelo controle de qualidade mesmo, né? Exatamente, pela facilidade também. E eu acho que tem esses pontos que a gente tem que procurar, né? Quer dizer, essa hidrólise, ser uma hidrólise baixa, né, com uma proteína de baixo peso molecular, isso é importante também, porque dependendo do peso molecular, a gente tem mais possibilidade de desencadeamento da reação, quantidade de EPA e DHA, que inclusive é bom para a saúde, né, dessa pele. Eu acho que também é sempre importante. Quando a gente fala que o nosso paciente tem uma alteração de barreira cutânea, muitas vezes a gente fica muito preocupado em hidratação, utilização de shampoos, que é muito importante, mas a nutrição está totalmente ligada e envolvida com a barreira cutânea, né? Então isso acho que vale muito a pena. E uma outra coisa também, Ana, que às vezes eu me preocupo, é usar uma fonte de proteína hidrolisada, mas que eu procuro não usar uma fonte de proteína, mesmo que hidrolisada,
que sejam aquelas 3 primeiras. Sim, né? sem então, dúvida. Importante, eu né? acho, apesar de você falar com a hidrólise, né, a gente já diminui muito o risco de reação, mas ainda tem risco de reação, né? Só se você tiver uma hidrólise muito baixa, abaixo O que de é 1 quase kilodalton. impossível, né? Que é quase impossível. Então, assim, se você tem uma hidrólise abaixo de 1 kilodalton, talvez a gente até possa arriscar em fazer uma fonte de proteína que seja ou carne bovina, ou derivado de leite, ou frango. Mas se você não consegue, tenta fugir, tenta usar uma proteína, uma dieta que fuja um pouco dessas fontes, né? A gente tem alguns dados da literatura que pode ter um escape, né? Quando você faz, mesmo elas hidrolizadas. Perfeito, concordo 100%. Né? E quanto tempo a gente tem que fazer? Né? Essa é a pergunta de $1 milhão. Quanto tempo, Ana? Eu me lembro que a gente também fazia uma série de coisas que às vezes complicava a adesão também, né? Que era o jejum, ou enfim, tinha 1000 coisas, né? E eu acho que 8 semanas é um tempo que toda a literatura aí demonstra que tá todo mundo em consenso, né? Então, eu acho que isso a gente também tem que explicar muito bem para o tutor, então é uma questão de comunicação nesse ponto, né? Eu acho que quanto mais eles entendem da doença e de tudo que a gente, assim, por ser uma doença multifatorial, tudo que ela envolve, né, mais eles aderem, né, à terapia. Mas é difícil para todo mundo, né, Rita? Porque 2 meses de dieta não é algo simples. E você falou uma coisa, faz, né? Desculpa, Ana, você falou uma coisa muito importante, que é essa educação do tutor, né? Ele tem que estar muito ciente. E às vezes a gente fica 1 hora e meia explicando sobre a dieta, né, para ele. Porque se não tiver essa adesão aí do tutor, a gente não consegue chegar. Porque é ele que vai fazer, né? Não tem como, né? E o tempo de dieta é muito importante, né? Muito importante. A gente vê, como você disse, a gente vê em literatura, né? Eles indicam aí, em média, ou pelo menos 8 semanas de dieta, que é o que a gente acho que aí também faz. Voltar um pouco, né, Rita, assim, porque é comum pra gente também, passou 4 semanas, eles ligam desesperados, ai, doutora, o que eu faço? Então, assim, rever esse paciente, ver se não tem uma infecção secundária aí no meio, alguma coisa que a gente consiga, né, tratar. E sempre insistir nessas 8 semanas, né? Eu acho que esse é um ponto que não dá para o clínico esquecer, né? E Ana, você quando vai fazer a dieta de eliminação, você costuma entrar com medicação para controle de prurido? Eu ia te fazer a mesma pergunta. Então eu acho que aí depende um pouco desse fenótipo que a gente estava falando, né? Vou te confessar que eu ainda às vezes entro com aquela semaninha de cortisona, dependendo do paciente, né? E você usa outras medicações? Você mantém? Eu costumo usar, porque assim, se você não usar medicação, imagina, você vai fazer 2 meses de dieta. E existe uma chance desse paciente, e o tutor tem que estar muito ciente disso, que pode ser que ele não melhore nada. Você está fazendo um diagnóstico, você está fazendo uma investigação. Então, se eu não faço medicação, pelo menos no início, ele vai desistir no meio do caminho da dieta. E eu confesso para você, Ana, que quando eu faço uso de corticoide, eu chego a fazer por 2 semanas esse corticoide. Faço a mínima dose, obviamente vou avaliar esse paciente, ver se ele não tem uma comorbidade que impeça, né, ou que contraindique o uso desse corticoide, mas eu faço pelo menos por 2 semanas. Faço prednisolona, meio miligrama quilo a cada 24 horas, pelo menos por 2 semanas. Quando esse paciente não pode fazer corticoide, ou seja contraindicado esse uso de 15 dias, eu uso outras medicações. Exemplo, por exemplo, do oclacitinib. Né? Então, muitas vezes o oclacitinib eu faço até por 7 semanas. Ele vai fazer 8 semanas de dieta, eu faço 7 semanas do oclacitinib e eu tiro só na última semana. Você também já lidou muito com essa diferença que é a escola e o cliente particular, né? E eu acho que muitas pessoas que estão assistindo também enfrentam esse problema. Então, uma das decisões também é financeira, né? Eu acho que se o tutor tiver condições, essa é a melhor solução, né?
talvez. Exatamente, né? Então, a gente sabe que o oclacitinib é uma medicação de resposta muito rápida, e a hora que você retira ele, isso que é importante também, a hora que você retira ele, a remissão, né, da melhora vai ser também muito rápida. Então, às vezes nem uma semana, às vezes até menos tempo, às vezes alguns dias que você retira ele, você já vai ter uma ideia, porque assim, não adianta você fazer 8 semanas de dieta com esse paciente tomando medicação essas 8 semanas, porque ele vai melhorar e ele vai chegar para você. Mascarar. Exatamente, e é muito importante essa avaliação, né, ao final dessas 8 semanas, quer dizer, a gente precisa saber o quanto ele melhorou somente com a introdução da dieta. Ele melhorou parcialmente, ele melhorou totalmente, ou ele não melhorou nada, e a gente precisa, inclusive, estar preparada para que ele não melhore nada, né? Então... e comunicar isso muito bem para o tutor, né? Exatamente. E acho que só para frisar aqui um ponto importante, né? A cortisona, então, a gente fazer só no começo, porque daí a gente tem uma série de interferências, e a medicação que a gente poderia aí fazer por 7 semanas ou até um pouquinho mais, o oclacitinib, né? Acho que isso... Exatamente. E aí, Ana, imagina que esse paciente, ele melhorou, ele ganhou na loteria, né? Imagina que ele veio com 8 semanas, né, sem medicação, com uma resposta terapêutica boa, né, uma melhora importante aí desse prurido e das lesões, não só das lesões, né, mas do prurido. O que você faz nesse momento? A gente tenta, primeiro, né? A gente comemora, né? Primeiro a gente fica muito feliz, relata, né, para todos os amigos nos grupos de dermato. E aí a gente teria que identificar o que está desencadeando esse processo, né, pessoal? E a ideia seria a gente voltar aos alimentos, ou enfim, o que ele comia anteriormente, para identificar a causa, né? Esse é o tratamento ideal. E aí, Rita, me conta de verdade aí, quanto que você acha que são os tutores que fazem realmente, que se propõem, né, a fazer? Primeiro porque essa provocação, né, que é justamente, primeiro, né, uma coisa, eu escutei outro dia uma palestra com o professor Thierry Olivry, e ele falou uma coisa muito interessante que nunca tinha caído a ficha para mim. O diagnóstico de alergia alimentar não é simplesmente com a resposta boa à dieta de eliminação. É a hora que você faz a provocação e ele volta a coçar. Na medicina eles fazem muito isso, né? Na verdade, eles fazem como diagnóstico a provocação. Então, para a gente ter absoluta certeza que essa melhora que ele teve com as 8 semanas de dieta foi por conta de alergia alimentar, é a hora que você provoca. E a hora que você provoca também, que você vai provocar um alimento de cada vez, é para saber qual é o alimento que faz alergia. Isso é o mundo ideal, né? Infelizmente, não são todos os pacientes que fazem, que optam por fazer a provocação, porque você imagina, o cachorro dele já vem coçando há tanto tempo, e aí você entra com uma dieta, resolveu, ele vai falar, não, doutor, eles falam isso, não, doutor, eu não quero que faça a provocação, porque ele está tão bem, eu tenho medo que ele volte a coçar. Não é o ideal, né? A gente sabe que a gente tem que fazer a provocação. Mas se esse paciente, muitas vezes, ele está com uma dieta, e olha a importância de você fazer talvez uma dieta hidrolisada. Se ele está bem com aquela dieta, é uma dieta balanceada, é uma dieta que tem nutrientes que vão melhorar essa pele dele, por que não mantê-lo para o resto da vida? Então, se ele não quer fazer a provocação, e em literatura eles falam que mais ou menos 30% dos tutores não querem fazer a provocação. Eu acho que até mais, né? Assim, se a gente talvez pensar até numa mais, rotina de especialidade, né? Exatamente. Agora, eu me preocupo muito em não fazer a provocação e manter essa dieta ad eterno quando ele está fazendo dieta caseira. Aí eu fico um pouco mais preocupada, né? Mas porque se ele aí você tem que envolver um nutrólogo, tem que ter alguém acompanhando, porque a gente não consegue balancear isso, né? E para o paciente dermatopata isso é mais grave ainda, porque aí tem toda essa proporção de EPA, pH e tudo mais. Exatamente. Eu sempre me lembro de um caso de um paciente meu que eu propus a dieta, ele fez dieta caseira e o paciente melhorou. E aí, como o paciente melhorou, ela nunca mais voltou à consulta. Porque ele estava bem, ela manteve a dieta por anos, até que esse paciente sofreu uma fratura de mandíbula. Porque ele fazia uma dieta extremamente restritiva, né?
desbalanceada. E quando ela voltou para mim, ela falou, mas eu achei que estava tudo bem. Não está tudo bem. Então a gente também tem que prestar muita atenção em relação a isso. Isso é uma coisa muito importante, né, Ana? É verdade. E cada vez mais comum, né, as pessoas comentando sobre isso, né? E tem algum outro jeito, quer dizer, a gente sempre quer aquela solução mágica, né? Nossa, eu não quero fazer dieta. Será que existe alguma solução mágica para fazer diagnóstico de alergia alimentar sem a dieta, Ana? Seria ótimo, né, Ritinha? Mas assim, para ser sincera, eu não tenho experiência nos testes, mas eu não uso para alimento. Eu acho que é muito complicado, né? O que eu ouvi foi um trabalho sobre prick test, eu acho que é esse que você comentou uma vez comigo, né? E sobre os resultados negativos, né? Tem um grupo, né, de Curitiba, encabeçado inclusive pelo professor Marconi, que trabalhou muito com teste para alergia alimentar, e eles compararam o prick test e o PET test para diagnóstico, né? E a conclusão, resumindo muito, a conclusão é que esses testes eles podem servir para você direcionar a dieta de eliminação. Né? Você não vai excluir, você não vai fazer com que esse paciente não passe pela dieta, né? Só que por quê? Porque esses testes eles tiveram um alto valor preditivo negativo, ou seja, aquilo que é negativo provavelmente é negativo mesmo, mas em 80%, ou seja, mesmo que você considere o negativo, e esse negativo você pode introduzir na dieta, você ainda tem 20% de chance de errar, de ter um resultado errôneo. Então, eu particularmente, eu não costumo indicar os testes para diagnóstico de alergia alimentar. O diagnóstico de alergia alimentar, ele tem que ser realizado pela dieta de exclusão. Você não vai fugir de, infelizmente. A gente até gostaria, né, Ana? Gostaria, mas seria mais rápido, né? Você vai ter que submeter, e se você só olhar o negativo, você ainda tem 20% de chance de, entre aspas, errar. Então, eu faço a exclusão, eu não me preocupo com os testes para diagnóstico, ou para pelo menos você direcionar a dieta. É a mesma coisa. Também penso igual. E você sabe que assim, tem um modismo aí muito grande, até para achar que é uma facilidade, você mensurar algumas imunoglobulinas, né? Como para diagnóstico de alergia, por exemplo. Existem testes que você mensura IgG, IgA, IgM para diagnóstico de alergia alimentar. E olha que curioso, a ASBAI, que é a Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia, o grupo de alergia alimentar, isso é uma associação médica humana, eles não recomendam esses testes, essas mensurações de IgG, IgA ou IgM para diagnóstico de alergia alimentar. Mesmo para seres humanos, eles para seres humanos não recomendam, fazem a dieta. Eles utilizam alguns testes e, na verdade, é muito legal porque eles fazem... A alergia alimentar que tem em humanos é um pouco diferente da nossa. Eles têm muito mais alergias alimentares mediadas por IgE, né, que fazem anafilaxia, urticária, angedema, enfim, você tem até uma gravidade muito maior, inclusive com risco de morte. Mas aqueles pacientes com dermatite atópica, e principalmente dermatite atópica pouco responsiva à medicação, eles incluem os testes PRIC, PET, teste, ou pelo menos a investigação de alergia alimentar. Então, quando você não tem aquela puramente ligada ao IgE, eles associam muito, olha que legal, muito a alergia alimentar com a dermatite atópica, fazendo um outro fenótipo de quadro. Que então, tem tudo a ver com essa fisiopatogenia que a gente ainda tem que esclarecer muita coisa, né? Exatamente. E aí, pegando esse gancho, né? Eu que pergunto para você, né? Porque eu acho que essa é uma coisa que você fala há bastante tempo e assim, para mim faz muito sentido, né? São doenças diferentes? Boa pergunta, Ana. Eu, para ser sincera, não tenho a resposta 100%, mas eu acho que esse fenótipo de paciente que a gente vê, porque assim, o fenótipo do paciente com dermatite atópica é igualzinho
o fenótipo do paciente com alergia alimentar. Esse fenótipo, para mim, é a mesma doença. Eu acho que é a mesma doença. Se só tem sensibilização diferente. O paciente com dermatite atópica, vamos dizer assim, propriamente dito, a sensibilização é ambiental. O com alergia alimentar é alimentar, que está entrando pela pele, ou mesmo a entrada é pelo intestino, a via de absorção também pode ser pelo intestino, mas o fenótipo vai ser o mesmo. É muito parecido, para mim, exatamente, para mim faz parte do mesmo complexo, é aquele mesmo guarda-chuva de doenças. Cada um tem a sua diferente, tem alguns dos pacientes que têm sensibilização alimentar, né? Então, eu não sei se você concorda comigo. Plenamente, mas eu acho que assim, eu acho que você começou a falar sobre isso até pelo contato que você tem na medicina humana, né? Que tem também contribuído bastante pra gente, né? Pra gente desenvolver e pensar um pouquinho melhor sobre a fisiopatogenia, e justamente, acho que a mensagem é essa, né, assim, não tem o tratamento, né, você tem pacientes diferentes, e eu também acho que é a mesma doença, né. Exatamente, né, e assim, o que é, porque assim, o que é alergia alimentar, né, alergia alimentar é uma reação adversa ao alimento, que ela pode e reação adversa ao alimento, ela pode ter um fator imunológico e não imunológico, que aí entram, que isso também é uma grande confusão, entram as intolerâncias. Intolerância Sim. Não é alergia alimentar. Não tem nada a intolerância é uma reação adversa ao alimento, mas que não tem envolvimento imunológico, né? E a hora que ela tem envolvimento imunológico, ela pode ser só IgE mediada, que é aquela que se vê mais na medicina, mas ela pode ser mista, que é o que a gente mais vê, com aquele padrão de dermatite atópica. Então, por isso que eu falo, o padrão imunológico da alergia alimentar que a gente vê na nossa grande parte dos casos é o mesmo da dermatite atópica. Então, por que não falar que é, entre aspas, a mesma doença ou que elas estão interagindo muito, ligadas, né? Muito ligadas. E isso é muito importante a gente pensar, porque muitos dos nossos pacientes com dermatite atópica, e se a gente for seguir o que se fala na medicina, os pacientes mais graves, que têm quadros mais graves de dermatite atópica, talvez aqueles poucos responsivos, talvez tenham mais probabilidade de envolvimento de alérgenos alimentares. Então, vale muito a pena, mesmo naqueles pacientes que a gente já tem diagnóstico de dermatite atópica, a gente investigar a participação do alérgeno alimentar. Sim. Não sei se você concorda comigo, Ana. Concordo. Eu acho que a dificuldade é sempre a adesão, né? Mas, assim, o que eu vejo é que essa parte da comunicação com o tutor, a partir do momento que ele entende o que a gente está falando, e, assim, muita gente fala, mas ele não vai querer entender tecnicamente dessa forma, mas eu acho que ele entendendo que é a doença, fica mais fácil dele comprar a nossa ideia, né? Falar, tá bom, vou fazer. Porque eu não sei no seu caso, mas é muito comum chegar alguém que já teve essa recomendação diversas vezes, né? E nunca chegou até o final, porque, ou a questão do tempo, mas eu fiz 1 mês e não melhorou, mas tem que fazer 8 semanas. Mas tem que ser hidrolisada, né? Então, essa característica ideal aí é o ponto importante aqui. Né? Exatamente. E sempre vale a pena, sem dúvida, né? Nem que seja para diminuir um pouco a medicação, né? Já vale. Nossa, isso já vale muito, né? Só para a gente lembrar, né, o que quando eu falo de reação IgE mediada, ela está mais ligada ao eritema, então às vezes só aquele eritema agudo já é bastante, mas também a urticária e o angioedema. Essas eram 2 pacientes minhas, essa essencialmente com uma boa resposta quando a gente fez a dieta de exclusão, e essa outra era uma paciente com dermatite atópica que fazia urticária e angioedema na dependência de algumas coisas que ela comia. Tá? Então, essa é a resposta IgE mediada. Olha que legal. E essa daqui é aquela resposta mista, quer dizer, aqui a gente vê um eritema bastante importante, né? Mas também alterações de espessura da pele. Você vê que aqui a resposta, essa é a cara da dermatite atópica. E a gente pega muito esses quadros de pododermatite, né, Rita? Assim, impressionante muito. Como eles têm relação, né? Muito, muito. Otite, como você disse, otite de repetição, muitas vezes, se fala muito em literatura que às vezes a única manifestação da alergia alimentar é a otite de repetição, né? Eu acho que sempre tem alguma coisinha, mas que passa desapercebido, por exemplo, a lambedura podal, mas a otite de repetição também parece estar muito envolvido nessa sensibilização alimentar, né? Então, vale muito a pena a gente pensar nisso e investigar. E mais uma prova
de que a alergia alimentar pode estar muito associada à dermatite atópica, fazendo ou não parte da mesma doença, do mesmo complexo, que se você for comparar aqui em termos de ocorrência, né, a alergia alimentar, ela é pouco ocorrente quando você está englobando todas as doenças, né, todas as doenças dermatológicas, ela não passa de 5%, tá? Quando você, ou melhor, com todas as doenças dermatológicas, ela não chega a 10%, ela passa um pouquinho de 5%. Agora, quando você associa ela com a dermatite atópica, ela está com mais de 30% de ocorrência, tá? Então, aquele teu paciente com dermatite atópica, o clássico, a cara da dermatite atópica, ele tem 30% de chance de também ter sensibilização alimentar. Né? E é esse paciente que a hora que a gente faz a dieta, a gente não melhora totalmente, mas se ele melhorar a ponto de você conseguir um melhor controle, ele deixa de ser um paciente grave, você precisa de menos medicação, gente, é sensacional para esse paciente, né? Sem você dúvida. Tem alguma coisa para falar disso? A gente sempre fala que eu gosto de bem-estar, né? E eu acho que, assim, a gente também tem que pensar no bem-estar de tomar menos medicamento, né? Que é uma coisa que a gente sempre busca, seja com, enfim, os testes ou o alimento, mas assim, se a gente conseguir, por exemplo, espaçar um medicamento ou diminuir uma dose ou fazê-lo diminuir uma associação, né, de antipruriginose, eu acho que já é um ganho enorme, assim, pensando que a gente tem pacientes geriátricos, né, que a gente tem outras consequências, e assim, eu ainda tenho muitos pacientes que precisam de cortisona, por exemplo, né, e a gente, assim, pela nossa juventude, né, Rita, pelo tempo de estrada aí, a gente vai vendo eles ficando velhinhos, e aí vem outras coisas que a gente tem que considerar, né, então se você pode usar um alimento para diminuir o que ele toma de medicação, diminuir efeito colateral, é uma forma também de você manter esse bem-estar. Eu acho que é um outro olhar aí que a gente sempre precisa ter, né? Exatamente. Né? Ó, tanto é importante, né? Essa daqui foi uma carta ao editor, né? De um grupo. É sensacional. Sensacional. Você quer falar alguma coisa, Ana? Não, pode ir. Eles chamaram a atenção, isso daqui foi uma carta para o editor, daqui é até meio antigo, acho que é de 2007, mas foi quando eles começaram a chamar a atenção de que pode ter alérgenos alimentares sim induzindo a dermatite atópica, né? Então isso já vem lá de 2007, quer dizer, não é uma coisa tão nova, né? Então antigamente a gente estudava essas doenças muito em separados e de um tempo para cá, cada vez mais a gente está percebendo que elas estão andando juntas, né? Que talvez elas façam parte até de um mesmo complexo de doenças. E esse é um trabalho muito legal também, né? Foi um trabalho apresentado num congresso europeu de dermato pelo grupo do professor Marconi, né? Em que ele verificou 28 pacientes com dermatite atópica e submeteu à dieta de eliminação. E 32% deles eram pacientes com já diagnóstico de dermatite atópica. Quando eles foram submetidos à dieta de eliminação, eles tiveram uma melhora, 32% desses pacientes tiveram uma melhora substancial do prurido. Não minimizaram, não zeraram o prurido, mas tiveram uma resposta muito legal, né? O que vem a mostrar que, de novo, aquilo que a gente está falando, elas andam juntas sim, e que vale muito a pena, né? Porque se eu tiver uma melhora importante, talvez não 100%, mas uma melhora importante nesse meu paciente atópico só com a dieta, já é um ganho absurdo, né, Ana? Sim. Sem dúvida. E fala para mim do tratamento, Ana. O tratamento, como a gente estava conversando, ele é multimodal aí, né? A gente vai tentar diminuir o alérgeno, vai focar muito na melhora da barreira cutânea. Eu sempre falo para os alunos, assim, que por ser um defeito genético aí, óbvio que você não vai ter uma reconstituição, né? Porque, assim, eu acho que você lembra, teve uma época que se falava muito assim, o ácido graxo vai resolver. Não vai resolver porque você tem um defeito e ele é um defeito genético, né? Mas, assim, à medida que a gente melhora essa condição da barreira cutânea, hidratando, fornecendo uma nutrição de melhor qualidade, enfim, isso indiretamente também vai ter um impacto no prurido, né, Rita? A gente vê que esses tutores que fazem os banhos, que fazem tudo que a gente indica aí no sentido de melhorar essa barreira,
e fornecem uma dieta de boa qualidade, com todo esse equilíbrio nutricional, que também acaba indiretamente tendo efeito na inflamação, e medicam, né, a gente consegue aí uma qualidade de vida melhor e manter esses animais sem crises, né, que eu acho que é o nosso grande foco aí, né? Sim. Né? Mas assim, olha aqui também uma outra coisa, né? A gente pede sempre para evitar ou minimizar a exposição ao alérgeno. Muitas vezes, quando você não tem um alérgeno, quando você só tem o alérgeno ambiental envolvido, isso fica muito difícil, né? Você minimizar. Mas quando você tem um alérgeno alimentar também envolvido, fica mais fácil a gente minimizar ou evitar essa exposição ao alérgeno, né? Então, por isso, de novo, como é importante a gente avaliar, fazer a dieta, né? Às vezes a gente fica até meio, entre aspas, com uma preguicinha, né, Ana, de fazer dieta, aí a gente lembra de todas essas informações, você fala, não, vale a pena, talvez para esse paciente vai fazer diferença na vida dele, então a gente não se esquecer disso, porque obviamente, se eu minimizo, né, a exposição ao alérgeno, de uma maneira geral, eu vou conseguir diminuir medicação, né, medicação para controle de inflamação e do prurido cutâneo, né? É isso aí, é muito complicado para todo mundo, né? Acho que o convencimento, assim, porque a gente está falando de 3 meses para DAP, mais 2 para, né? E mais um tempo também para a gente achar aquela combinação para aquele paciente, né? Porque às vezes você entra com o medicamento, não responde bem, aí altera a dose, altera a frequência. Então, às vezes a gente está falando de um período de quase, né, 1 ano em alguns, né? Às vezes você entra com alguma coisa e faz um efeito colateral que você precisa achar uma alternativa, às vezes precisa combinar. Então, assim, é complicado para todo mundo, né? Eu acho que talvez a gente tenha a vantagem desse tutor chegar um pouco mais cansado e fazer, né, o que a gente está pedindo, mas a gente entende que é realmente um trabalho árduo aí, né? Esse período aí, pelo menos até a gente conseguir modular tudo isso ao mesmo tempo, né? Então é um desafio, né? Mas vale a pena, né? Vale super a pena. Eu acho que é bem recompensador quando a gente vê um paciente com dermatite atópica, a família inteira sofrendo, e a hora que a gente consegue controlá-lo, né, da melhor maneira possível. Então, é uma doença muito desafiadora para você tratar, às vezes até desesperadora, né, Desesperadora, Ana? Tem uns casos desesperadora, acho que é a melhor palavra, né? Eu brinco que às vezes eu tenho vontade de encaminhar o paciente, tipo, encaminhar para a professora Ana Cláudia Balda, mas às vezes não é possível, às vezes quando é possível eu até encaminho, Ana, mas quando a gente vê esse paciente melhor, quando a gente vê a família, né, mais feliz, é super recompensador, né? A gente sabe, é muito bom. E hoje a gente compara aí, né, esse sofrimento do prurido com dor, inclusive, né? Assim, é um sofrimento mesmo, a gente vê pacientes que, assim, não tem a menor qualidade de vida, param de comer, de brincar, de viver, né? Então é super gratificante mesmo a gente conseguir controlar isso, né? Ritinha, eu fiquei muito feliz de bater esse papo com você hoje. Nossa! É muito bom a gente estar junto, apesar de longe aí, vamos ver quando que a gente consegue, né, tá perto de novo. Nossa. Dá uma saudade dos congressos, com todos os amigos perto aí, né? Mas assim, conforta um pouquinho a gente estar junto. Dizer que eu adoro você como pessoa, como profissional, assim, uma querida minha. Eu tenho imenso prazer de dizer que eu sou sua colega, sou colega da Malê, de tantas pessoas aí, né, Sandrinha, referências aí em tantas áreas, né, que são da nossa 57. E Nossa. Foi um prazer conversar aí um pouquinho com você. O prazer foi meu e eu agradeço imensamente o VetSmart e a Farmina por ter proporcionado esse encontro, mesmo que à distância, né? Eu acho que a gente poderia ficar aqui horas conversando sobre dermatite atópica. Quem sabe numa próxima ocasião, né, Ana? Isso aí, pessoal. E se cuidem, né? Fiquem todos em casa, mesmo nesse feriado aí. E vamos em frente ver o que acontece, né, nesse período aí, se as coisas melhoram. Exatamente. Obrigada, VetSmart, obrigada, Farmina. Obrigada, viu, pessoal? Foi um prazer aí. Olá, meu nome é Patrícia Padovez e eu sou coordenadora técnica na Farmina Pet Foods.
Primeiramente, eu gostaria, em nome da Farmina, de agradecer a todos os presentes aqui hoje e também agradecer à doutora Ana Balda e à doutora Rita Carmona pela excelente apresentação realizada. É a primeira vez que nós trabalhamos nesse modelo de ter duas especialistas juntas em uma abordagem. E eu achei que ficou sensacional, espero que vocês tenham gostado também. Ana e Rita, eu espero que seja a primeira de muitas que ainda virão. A nossa proposta é trazer para vocês hoje os principais pontos e os diferenciais do nosso produto VetLife Ultra Hipo e que vem de encontro ao tratamento do paciente com dermatite atópica. Como vocês já viram, o tratamento ele é dividido em clínico e nutricional. E tanto o clínico quanto o nutricional, eles perduram por toda a vida desse paciente. O que acontece é que, ao longo dos anos, com o passar do tempo, a patologia ela pode ter algumas alterações. E aí se faz necessário uma adequação também do tratamento, porém ele permanece por toda a vida. O tratamento ele é dividido em duas partes. A primeira, o tratamento dos sintomas que o animal apresenta, então a gente tentar manter esses sintomas mais brandos, e a segunda parte, o tratamento da doença em si. O controle da doença. O que a gente quer é tornar a progressão dessa doença mais lenta. E o que eu gostaria de dizer para vocês é que a conduta nutricional ela age nessas duas frentes, tanto no controle dos sintomas quanto no controle da doença também. Os principais objetivos do tratamento nutricional são os de reduzir o prurido apresentado pelo animal, o controle da alopecia e o controle do processo inflamatório. Isso porque nós temos teores muito elevados de EPA e DHA, que são fontes de ácidos graxos poliinsaturados ômega 3, que têm a capacidade de modular os processos inflamatórios no organismo. Outra coisa, que através da dieta a gente consegue também auxiliar no controle de infecções bacterianas e fúngicas. Por quê? Porque através da dieta nós temos uma melhora da microbiota da pele desse paciente, a gente mantém melhor a integridade da pele do animal e com isso nós somos capazes de auxiliar no tratamento e na prevenção dessas infecções secundárias também. Através de uma maior inclusão de zinco, nós temos otimizado o processo de cicatrização, principalmente a nível de pele, e também através da dieta nós conseguimos otimizar a imunidade desse paciente, principalmente através da inclusão de antioxidantes e das vitaminas E e C. Além disso tudo, nós temos o uso de proteínas selecionadas. Essas proteínas elas vão melhorar os sinais de hipersensibilidade que venham a ser apresentados por esse paciente. E através disso, através dessa melhora da hipersensibilidade, a gente consegue ter uma redução na quantidade de medicamentos que é ofertada durante o tratamento clínico desse paciente. Esse estudo que eu estou trazendo para vocês, a doutora Ana e a doutora Rita já mostraram agora na apresentação realizada, então só como reforço, para a gente entender a importância da terapia nutricional para o paciente atópico. Hoje, as principais instituições internacionais de dermatologia veterinária, elas preconizam que em determinado momento da vida desse paciente, as duas patologias elas se unem. O paciente atópico, em determinada fase da doença, ele vai ter também sinais clínicos característicos de alergia alimentar. E hoje o que é preconizado e o que é instituído por essas instituições é de que não tem como nós realizarmos um tratamento de dermatite atópica em separado. Que para a gente ter um sucesso 100% do resultado do tratamento, é necessário a instituição tanto da terapia clínica quanto da terapia nutricional associadas. Nem só a terapia clínica em separado e nem só a terapia nutricional em separado são capazes de trazer um resultado ótimo para esse paciente. Nós já vimos também que o melhor resultado para esses animais nós obtemos através de uma dieta de proteína hidrolisada e é preconizado o uso de dietas com proteína abaixo de 10.000 Daltons. Por que isso? Porque nós sabemos que as moléculas como 14 a 40.000 Daltons são as que têm maior capacidade de provocar uma reação alérgica nesse paciente e provocar um agravamento do quadro também para o paciente com dermatite atópica. Então, o que é preconizado em literatura é o uso de uma dieta com proteína hidrolisada que tenha peso molecular abaixo de 10.000 Daltons. E além disso, tem alguma coisa mais que eu possa fazer que não seja só o uso da proteína hidrolisada? Na verdade, sim.
tá? A gente tem alguns fatores que, se a gente associar, vão otimizar esse resultado, como, por exemplo, se a gente limitar a quantidade de proteínas que são utilizadas nessa dieta. Pela literatura, é indicada a utilização de uma ou duas fontes proteicas, preferencialmente uma só. E preferencialmente que essa fonte de proteína seja uma fonte não muito comum a esse cão. Ou que ele não tenha tido contato, ainda que seja uma proteína inédita para ele, ou que ele tenha tido pouco contato com essa proteína ao longo da vida. Além disso, que seja uma proteína que nós tenhamos poucos casos reportados de alergia para cães. Então, se eu tiver o uso de uma proteína hidrolisada, com uma única fonte, pouco comum àquele animal e com poucos casos reportados de alergia, é quando eu tenho o melhor resultado possível na dieta desse paciente. Aqui a gente tem a nossa proposta de dieta comercial através do uso da VetLife Ultra Hipo. Ela tem uma única fonte de proteína hidrolisada de origem animal. A gente trabalha com a proteína hidrolisada de peixe. Altíssimos níveis de EPA e DHA. A gente tem uma média de 4.000 miligramas de EPA e DHA nesse produto. E altos níveis de zinco, que, como a gente já viu, vão estimular o processo de cicatrização. Nós temos esse produto disponível nas versões de croquete normal e mini, e também nas apresentações de 2 e 10 quilos. Nós temos alguns diferenciais de produção com relação a esse produto, não só o produto em si, mas também com relação à matéria-prima utilizada. Essa matéria-prima, a gente tem um único fornecedor no mundo todo que produz ela vem da França, e a gente faz um processo de ultrafiltragem após a hidrólise enzimática. Por que isso? Porque se a gente diz que nós necessitamos das proteínas com peso molecular abaixo de 10.000 Daltons, isso me diz que eu tenho que ter todas as minhas moléculas abaixo de 10.000 Daltons. Então, depois que é realizada a hidrólise enzimática dessa proteína, no fornecedor de matéria-prima, essa proteína ela passa por uma ultrafiltragem que garante que 100% das moléculas estão com peso abaixo de 10.000 Daltons. Outra coisa é que a gente realiza um processo de limpeza e manutenção em toda a fábrica. Todas as vezes que nós vamos produzir a Ultra Hipo, nós interrompemos um turno inteiro na Farmina para que seja realizada a limpeza dos equipamentos e a limpeza de todas as áreas da fábrica. E por que isso é feito? Para que a gente possa minimizar as chances de reação cruzada. As nossas pesquisas, elas são realizadas pela doutora Chiara Nolli. Elas foram realizadas antes do lançamento do produto e após, também já com o produto acabado. A doutora Chiara Nolli é uma dermatologista italiana e ela é presidente e membro fundador da Sociedade Europeia de Dermatologia Veterinária. No seu último estudo realizado, a doutora Chiara trabalhou com 50 animais. Esses animais tiveram o consentimento do tutor para realizar os testes em casa, através de uma universidade, e eles eram suspeitos de alergia alimentar. Eles tinham características que levavam a crer que esses pacientes tinham alergia alimentar. E eles foram submetidos ao uso da dieta por 8 semanas como dieta exclusiva, e eles se comprometeram a não realizar nenhum outro tipo de tratamento durante esse período, como, por exemplo, banhos, tratamento clínico e nem também a oferta de petiscos. O interessante dos resultados obtidos através dessa pesquisa é que, dos 50 animais que foram submetidos ao uso da dieta pelas 8 semanas, 24 apresentaram recidiva completa do quadro apresentado, somente com o uso da dieta. Desses 24, 7 apresentaram um diagnóstico negativo para alergia alimentar. O que esses pacientes tinham? Eles eram atópicos. Durante o período da fase da dieta provocativa, ficou comprovado que eles não tinham nenhuma relação com alergia alimentar. Porém, nós vimos aqui no estudo que eles apresentaram remissão completa dos sintomas apresentados somente com o uso da dieta. E eles não tinham nenhuma relação com a alergia alimentar. Então, isso reforça o que a gente fala da junção das duas patologias, da importância da gente ter uma conduta clínica nutricional junto ao tratamento medicamentoso ou tratamento tópico. Outra coisa interessante, que de todos os animais que foram diagnosticados positivos para alergia alimentar, 5 eram alérgicos a peixe. Mas a nossa dieta ela é à base de peixe. E a gente viu que esses animais, quando eles eram submetidos a uma dieta à base de peixe convencional,
eles tinham a volta dos sintomas, eles tinham agravamento desses sintomas. E quando eles eram submetidos ao uso exclusivo da VetLife Ultra Hipo, eles apresentavam remissão completa desses sintomas. Então aqui ficou comprovado para a gente que realmente o fato da gente ter a ultrafiltragem após a hidrólise garante com que nós tenhamos 100% das partículas abaixo de 10 mil Daltons. Os pontos fortes do nosso produto, nós trabalhamos com ingredientes de altíssima qualidade e digestibilidade, a fonte exclusiva de proteína hidrolisada de peixe, um complexo de antioxidantes que, além de retardar o estresse oxidativo desses pacientes, contribui para a manutenção e aumento da imunidade nesses animais, e uma quantidade muito, muito elevada de EPA e DHA capaz de modular os processos inflamatórios. Eu trouxe aqui para vocês a composição desse produto para vocês verem como é restrita a composição. Nós temos a proteína hidrolisada de peixe como única fonte proteica, amido de batata e arroz como fontes de carboidratos, o óleo de peixe como única fonte de gordura. Por que eu só tenho o óleo de peixe como fonte de gordura? Porque lembra que eu disse para vocês que nós temos nesse produto uma quantidade muito, muito elevada de EPA e DHA, e o EPA e DHA são duas fontes de ômega 3 que são encontradas exclusivamente no óleo de peixe. É por esse motivo. Uma outra questão também é que quando a gente fornece como fonte exclusiva de proteína de peixe, como fonte exclusiva de gordura, o óleo de peixe, inclusive o nosso palatabilizante é a base de peixe, eu restringo os possíveis alérgenos a que esse animal possa ter contato. Então isso ajuda também no tratamento para esses pacientes. Depois a gente tem a fibra e acabou. O restante da dieta, a gente tem uma suplementação com aminoácidos, vitaminas e minerais, mas essa composição restrita e a escolha dos nutrientes é o que vai fazer com que esse produto seja considerado de eleição para o tratamento do paciente atópico. E eu deixo aqui para vocês toda a nossa linha VetLife. Vocês sabem que recentemente nós tivemos o lançamento da linha Dry, da linha Wet, né? Então agora, além dos produtos Dry, nós temos também os produtos úmidos na composição dessa linha. Eu deixo para vocês os endereços das nossas redes sociais e do nosso site e convido todos vocês a visitarem as nossas redes sociais, porque a gente está com uma novidade muito bacana, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais. Então deixo aqui todos os endereços e fica aqui o meu convite. Mais uma vez, obrigada, doutora Ana e a doutora Rita, e obrigada pela presença de todos.